Você pode pensar que colisões de veículos são eventos que ocorrem apenas nas estradas, carros batendo uns nos outros. Infelizmente, isso faz sentido. Mas a verdade é que também acontecem no mar. Aqui estão as 20 maiores colisões e erros com navios já registrados em câmera. Número 20. 2 navios colidem no Mediterrâneo perto da Córcega. Como em pleno mar Mediterrâneo 2 navios conseguem colidir? É de deixar qualquer um sem palavras. Mas foi exatamente isso que ocorreu com 2 embarcações próximas à ilha francesa de Córcega, em 2018. A colisão envolveu um navio tunisiano e um cipriota, causando grande alvoroço e espalhando poluição na água que se estendeu por cerca de 4 quilômetros. Embora ninguém tenha se ferido, o impacto danificou gravemente ambos os navios. França e Itália, países próximos, reagiram rapidamente e enviaram equipes para conter o vazamento e ajudar na limpeza. O incidente aconteceu a cerca de 30 quilômetros da costa, quando o navio tunisiano Ulisses atingiu o cargueiro cipriota CLS Virginia, que estava ancorado. Número 19. Navio de cruzeiro colide com barco turístico em Veneza. Os navios de cruzeiro sempre foram motivo de polêmica na histórica Veneza, na Itália. Essas enormes embarcações descarregam turistas nas ruas e canais da cidade, causando transtornos. Quando um desses gigantes colidiu com um barco turístico local, o prefeito declarou que não havia mais espaço para esses navios na cidade, ordenando mudanças imediatas nas rotas. Esses colossos demoram muito para parar, às vezes quilômetros. Assim, quando colidem com algo tão frágil quanto um barco turístico ou até um cais, o estrago é inevitável. Enquanto o navio avançava lentamente em direção à colisão, passageiros fugiam aterrorizados. É de se perguntar o que o capitão estava fazendo. Parece que ele precisa aprender a manobrar melhor o navio. Número 18. Lançamento problemático do navio Symphony Provider. Este incidente chamou a atenção por ser um exemplo clássico de um lançamento que não saiu como planejado. O Symphony Provider, um navio de carga de última geração, estava programado para deslizar de sua rampa em direção à água de forma elegante, causando aquele tradicional espetáculo de ondas e aplausos da multidão. Contudo, o que deveria ser um evento emocionante se transformou em uma situação embaraçosa. Tudo estava pronto para o lançamento, com as equipes em seus postos e as alavancas e polias preparadas para liberar o navio. Mas em vez de deslizar graciosamente para a água, o Symphony Provider simplesmente ficou preso. A popa começou a se mover, mas a proa permaneceu imóvel, provocando uma onda de murmúrios entre os espectadores. Após análises, foi descoberto que os pinos hidráulicos responsáveis por segurar o navio até o momento do lançamento haviam falhado na extremidade da proa. Esse erro gerou um desalinhamento crítico e atrasou o lançamento. Para os engenheiros e operários, foi um momento de tensão, já que qualquer movimento errado poderia causar danos ao navio ou até mesmo um acidente mais grave. Felizmente, a solução veio através de um método manual. Com muita paciência e precisão, os trabalhadores conseguiram ajustar os pinos e liberar a proa, permitindo que o Symphony Provider finalmente completasse sua descida. A cena, embora inicialmente decepcionante, acabou em alívio para todos os presentes. No fim das contas, é um lembrete de que nem sempre a tecnologia é infalível, e o toque humano ainda pode ser a solução para problemas inesperados. Essa situação gerou uma onda de memes entre os entusiastas navais e até virou tema de discussões sobre o planejamento e manutenção de grandes lançamentos. Apesar disso, o Symphony Provider saiu ileso e está em operação até hoje, transportando cargas ao redor do mundo. Número 17. Navio container atinge guindaste no porto de Busan. Os portos são ambientes altamente movimentados, onde a precisão é fundamental para evitar acidentes. No entanto, nem sempre as operações ocorrem como planejado. Esse acidente, ocorrido no porto de Busan, na Coreia do Sul, é um exemplo claro de como pequenos erros podem ter consequências desastrosas. O incidente começou quando um grande navio container perdeu sua linha de direção durante a manobra para atracar. Em vez de alinhar corretamente com o cais, ele se dirigiu em alta velocidade diretamente para a área onde um guindaste estava estacionado. O guindaste era uma estrutura imensa, usada para carregar e descarregar os contêineres do navio, mas não estava preparado para o impacto que estava por vir. O operador do guindaste estava dentro da cabine no momento da colisão,
Felizmente, ele conseguiu escapar com ferimentos leves, mas o guindaste não teve a mesma sorte. A estrutura foi completamente destruída, caindo em pedaços no cais e nos contêineres ao redor. Esse tipo de acidente não apenas causa danos materiais significativos, mas também interrompe as operações portuárias, resultando em atrasos no transporte de mercadorias. Após o incidente, uma investigação revelou que uma falha técnica no sistema de controle do navio foi a causa principal do desvio. Esse erro destacou a necessidade de melhores protocolos de manutenção e supervisão nos sistemas de navegação. Além disso, vídeos do momento da colisão viralizaram na internet, mostrando o impacto em câmera lenta e as reações de choque dos trabalhadores do porto. O acidente foi um lembrete poderoso dos perigos que envolvem as operações marítimas e da importância de garantir que todos os sistemas estejam funcionando perfeitamente antes de qualquer manobra. Número 16. Navio japonês perde mais de 1.800 contêineres em tempestade no Pacífico. O mar pode ser um lugar imprevisível e implacável, e o incidente com o navio japonês Oneapus, em 2020, provou isso de forma dramática. Durante uma violenta tempestade no Oceano Pacífico, a embarcação perdeu mais de 1.800 contêineres, marcando o segundo maior registro de perda de carga na história marítima moderna. O navio enfrentava ondas gigantes e ventos intensos, que faziam com que ele balançasse violentamente. Os contêineres, empilhados em camadas que chegavam a dezenas de metros de altura, começaram a se soltar devido à força das ondas e ao movimento brusco do navio. Muitos desses contêineres caíram no mar, espalhando sua carga em águas internacionais. Embora a perda representasse uma pequena fração dos 226 milhões de contêineres transportados anualmente, as imagens do desastre chamaram a atenção global. As mercadorias incluíam desde eletrônicos a produtos perecíveis, levantando preocupações sobre os impactos ambientais causados pelos materiais descartados no oceano. Após o incidente, as autoridades marítimas começaram a investigar a segurança das amarrações de carga em grandes embarcações. Esse tipo de evento também gerou discussões sobre a resiliência dos sistemas de transporte marítimo em tempestades severas, especialmente à medida que mudanças climáticas aumentam a frequência de fenômenos extremos. Curiosamente, algumas semanas após o desastre, itens dos contêineres começaram a aparecer em praias de ilhas próximas, despertando curiosidade entre os moradores locais e caçadores de tesouros marítimos. Mas o incidente, apesar de fascinante, trouxe à tona um ponto crucial: a necessidade de reforçar as normas de segurança para proteger o meio ambiente e evitar prejuízos financeiros massivos. Número 15. Lançamento quase trágico de navio na Holanda. A cena era clássica. Um estaleiro movimentado na pequena cidade de Hoogezand, na Holanda, em fevereiro de 2019. Um grande navio cargueiro, o Tasman, de 90 metros de comprimento, estava pronto para seu lançamento. O público se reunia para assistir ao espetáculo, ansioso pelo momento em que o navio deslizaria para a água. Tudo parecia correr conforme o planejado. Os trabalhadores do estaleiro soltavam os cabos, e o navio começava a se mover. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos trabalhadores estava em uma posição perigosa, bem embaixo do navio, que deslizava com toneladas de peso. Com reflexos rápidos e muita sorte, o homem conseguiu se jogar para o lado no último momento, escapando por centímetros de ser esmagado. O público prendeu a respiração ao assistir à cena, mas o desastre foi evitado. O Tasman finalmente chegou à água, e a multidão explodiu em aplausos de alívio. Mas para aquele trabalhador, foi um lembrete aterrorizante de como um segundo de descuido pode ser fatal. O incidente levou a mudanças imediatas nas práticas de segurança durante lançamentos em estaleiros holandeses. Número 14. Cruzeiro novo colide com ponte na China. O Pearl número 7, um cruzeiro recém-construído na China, estava pronto para começar sua jornada inaugural. Mas o que deveria ser um evento de celebração rapidamente se transformou em um desastre embaraçoso que chamou a atenção de todo o país. Durante a navegação inicial, o capitão do navio, talvez confiante demais em suas habilidades, não calculou corretamente a altura do cruzeiro em relação a uma ponte no trajeto. O resultado foi uma colisão direta que destruiu duas das chaminés do navio, deixando a embarcação visivelmente danificada. As cenas foram capturadas por câmeras de espectadores perplexos, que não conseguiam acreditar no que estavam vendo. O impacto foi forte o suficiente para causar amassados visíveis no casco do navio, e, curiosamente,
A ponte parecia ter saído praticamente ilesa da situação. O Pearl número 7, avaliado em 44 milhões de dólares, tornou-se motivo de piadas nas redes sociais, com memes comparando o incidente ao famoso caminhão da Ponte Baixa nos Estados Unidos. Apesar do constrangimento, ninguém se feriu, e o cruzeiro passou por reparos antes de voltar ao serviço. Esse incidente levantou questionamentos sobre a competência da equipe de navegação e a necessidade de maior atenção ao planejamento de rotas. Afinal, acidentes como esse não apenas danificam embarcações valiosas, mas também colocam vidas em risco e geram atrasos nas operações marítimas. Número 13, iate de 10 milhões de dólares vira durante lançamento. No mundo dos iates de luxo, a aparência e a grandiosidade são tudo. Mas em 2014, um lançamento em grande estilo foi arruinado quando um iate de 10 milhões de dólares virou logo ao entrar na água. O iate, uma verdadeira obra-prima da engenharia, foi construído para impressionar. A cerimônia de lançamento seguia o protocolo tradicional. Champanhe quebrada contra o casco, aplausos dos convidados e uma expectativa de deslize suave. No entanto, desde o início, especialistas levantaram preocupações sobre o design do iate. O perfil alto da embarcação tornava seu centro de gravidade instável, especialmente durante a descida. Assim que o iate tocou a água, suas instabilidades se tornaram evidentes. Lentamente, mas de forma inevitável, ele começou a inclinar até virar completamente de lado. Os gritos de surpresa e choque da plateia ficaram gravados nos vídeos do incidente, que se tornaram virais. Embora o iate tenha sido endireitado mais tarde e colocado em serviço após extensos reparos, o episódio foi um golpe na reputação dos projetistas e da equipe responsável pelo lançamento. Muitos usaram o evento como exemplo de como a engenharia e a logística devem ser cuidadosamente planejadas, especialmente em empreendimentos de alto valor. Número 12. Navio de 13 andares colide com o porto de Newport Harbor. Newport Harbor, em Rhode Island, é conhecido por suas manhãs tranquilas e belas paisagens. Mas em um domingo de 2019, os moradores e visitantes foram surpreendidos por um incidente inusitado. Um navio de 13 andares colidindo com vários barcos no porto. O SISV Oliver Hazard Perry, uma impressionante embarcação de treinamento marítimo, parecia ter perdido o controle devido a uma combinação de problemas técnicos, ventos fortes e, possivelmente, um erro humano. A embarcação se moveu lentamente, mas de forma implacável, atingindo 4 barcos menores antes de finalmente parar. Os danos foram significativos, tanto para os barcos quanto para o próprio navio, e as autoridades locais tiveram que intervir rapidamente para controlar a situação. O evento também levantou questões sobre a segurança nas operações portuárias e a necessidade de manutenção preventiva mais rigorosa em embarcações de grande porte. O incidente foi amplamente noticiado e tornou-se um exemplo clássico de como até mesmo navios bem projetados e com equipes experientes podem enfrentar problemas inesperados. Número 11. Navio de 330 metros colide com terminal de balsas no Brasil. No movimentado Porto de Santos, em São Paulo, um acidente impressionante ocorreu quando um navio de contêineres com mais de 300 metros de comprimento colidiu com o terminal de balsas. O navio estava em manobra para atracar quando perdeu o controle e se chocou contra o cais, destruindo estruturas e causando danos significativos à embarcação. O impacto foi tão forte que partes do casco do navio foram rompidas, provocando vazamento de água de lastro. O acidente interrompeu as operações no porto por várias horas, causando atrasos na movimentação de cargas e transtornos para o transporte de passageiros que dependiam das balsas. As investigações apontaram que uma falha no sistema de propulsão foi a causa do incidente. Apesar da gravidade do ocorrido, ninguém ficou ferido, mas o custo financeiro do acidente foi considerável. O evento também chamou a atenção para a necessidade de aprimorar os protocolos de segurança nos portos brasileiros, que lidam com tráfego intenso de embarcações diariamente. Número 10. Navio colide com guindaste gigante, derrubando-o em contêineres em porto taiwanês. Guindastes e navios são uma combinação que frequentemente termina em desastre. No porto de Kaohsiung, em Taiwan, um acidente dramático ocorreu quando um enorme navio container perdeu o controle durante uma manobra de atracação e colidiu diretamente com um guindaste. O impacto foi registrado por várias câmeras,
e as imagens mostram o guindaste tremendo antes de colapsar completamente sobre os contêineres estacionados no cais. Trabalhadores no local correram para salvar suas vidas, enquanto a estrutura metálica desmoronava de forma espetacular. Embora o acidente tenha causado danos materiais extensos, milagrosamente, ninguém ficou gravemente ferido. No entanto, as operações no porto foram interrompidas por dias enquanto os destroços eram removidos e as autoridades investigavam o que havia dado errado. As investigações preliminares sugeriram que o capitão do navio calculou mal a distância durante a manobra, agravada por ventos fortes que empurraram a embarcação em direção ao guindaste. Este acidente destacou mais uma vez a importância de sistemas automatizados de atracação que possam complementar as habilidades humanas e reduzir a margem de erro. Número 9. Navio encalhado causa congestionamento no Canal de Suez. Em 2020, um incidente no Canal de Suez trouxe o comércio marítimo global a um impasse. O navio Ever Given, um colosso de 390 metros de comprimento, ficou preso diagonalmente no canal, bloqueando completamente uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. O problema começou durante uma tempestade de areia, que reduziu drasticamente a visibilidade e trouxe ventos fortes. O navio perdeu a estabilidade e encalhou nas margens do canal, criando uma barreira que impediu a passagem de outras embarcações. Por quase uma semana, equipes de resgate trabalharam dia e noite para desencalhar o navio. Máquinas pesadas cavaram ao redor do casco, enquanto rebocadores puxavam na tentativa de movê-lo. Finalmente, na madrugada de um dia calmo, o Ever Given foi liberado, permitindo que o tráfego no canal fosse retomado. O impacto do incidente foi sentido globalmente. Estima-se que mais de 400 navios ficaram parados, causando atrasos em entregas de produtos essenciais. O prejuízo econômico foi avaliado em bilhões de dólares, destacando a vulnerabilidade das cadeias de suprimentos globais a eventos inesperados. Número 8. Navio de carga russo colide com ponte na Coreia do Sul. Se um navio batendo em um guindaste já é impressionante, imagine a colisão com uma ponte. Foi exatamente isso que aconteceu em Busan, na Coreia do Sul, quando um navio de carga russo se chocou contra uma ponte movimentada. O capitão, que mais tarde foi identificado como estando sob influência de álcool, ignorou completamente os sinais de alerta de que o navio não passaria por baixo da ponte. O resultado foi uma colisão devastadora que danificou gravemente a estrutura da ponte e a embarcação. A tragédia só não foi maior porque o tráfego na ponte foi temporariamente interrompido devido a trabalhos de manutenção. Caso contrário, o impacto poderia ter causado graves ferimentos ou até mortes. Este incidente gerou debate sobre o uso de álcool por marinheiros e a necessidade de controles mais rigorosos para garantir a segurança nas rotas marítimas e próximas a infraestruturas sensíveis, como pontes. Número 7. Navio de carga colide com a margem do rio Huangpu, em Xangai. Passear ao longo do rio Huangpu, em Xangai, é geralmente uma experiência tranquila, mas os pedestres naquela noite de verão de 2019 foram surpreendidos por um espetáculo inesperado. Um enorme navio de carga perdeu o controle e colidiu diretamente com a margem do rio, criando uma cena de destruição caótica. Antes de atingir a margem, o navio já havia colidido com outra embarcação, o que provavelmente contribuiu para a perda de controle. A colisão final deixou uma marca visível na margem do rio, com partes do cais destruídas e detritos espalhados pela área. As autoridades locais agiram rapidamente para garantir que ninguém tivesse se ferido e para iniciar os reparos na margem. Embora o incidente não tenha causado ferimentos, ele gerou um intenso debate sobre a segurança na movimentada via fluvial de Xangai. Número 6. Navio de carga colide com um guindaste e o afunda na China. Mais um guindaste envolvido em um desastre marítimo. Este incidente ocorreu em um movimentado porto na China, onde um navio de contêineres colidiu com um guindaste de carga, destruindo-o completamente e gerando cenas de caos no cais. O impacto foi tão forte que o guindaste desmoronou no local, derrubando contêineres e causando danos a outros equipamentos. Trabalhadores correram para escapar dos destroços, e os vídeos do acidente rapidamente circularam nas redes sociais, destacando o quão destrutivo um acidente como esse pode ser. As operações no porto foram suspensas temporariamente enquanto os destroços eram removidos e uma investigação sobre a causa do acidente era conduzida. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido, mas o evento serviu como um lembrete de como a segurança nos portos é essencial
especialmente quando grandes embarcações estão em manobras. Número 5. Colisão frontal entre dois navios no canal Welland, Canadá. Uma colisão frontal entre dois navios de carga no canal Welland, no Canadá, parece um erro básico, mas foi exatamente o que aconteceu. Os dois navios estavam navegando em direções opostas no mesmo lado do canal, levando a um impacto inevitável. A colisão, capturada por câmeras, mostrou os navios se aproximando lentamente até colidirem com um estrondo que ecoou pelo canal. Felizmente, os danos foram mínimos e ninguém ficou ferido. No entanto, o incidente gerou discussões sobre a necessidade de sistemas mais rigorosos de controle de tráfego em vias fluviais. Especialistas sugeriram melhorias na comunicação entre as embarcações e a implementação de sistemas automatizados para monitorar rotas e prevenir esse tipo de acidente em áreas tão estreitas e movimentadas. Número 4. Guindaste colapsa sobre navio no porto de Vancouver. Mais uma calamidade envolvendo guindastes. Desta vez, o incidente aconteceu no porto de Vancouver, no Canadá, quando um enorme guindaste colapsou sobre um navio de carga que estava atracando. O navio estava manobrando para se posicionar no cais quando, devido a um erro de cálculo ou falha técnica, colidiu com o guindaste. O impacto fez com que o braço do guindaste tombasse sobre os contêineres no convés do navio, esmagando alguns deles e causando danos significativos. Felizmente, o guindaste não se soltou completamente da base e permaneceu ancorado ao chão, o que evitou um desastre ainda maior. No entanto, o incidente gerou atrasos nas operações do porto e causou uma enorme confusão no local, com trabalhadores evacuando rapidamente a área e equipes de emergência sendo chamadas para garantir a segurança. As imagens do colapso foram amplamente compartilhadas, destacando a força destrutiva do acidente. Enquanto o porto se esforçava para recuperar o ritmo normal, especialistas começaram a discutir maneiras de prevenir acidentes semelhantes, sugerindo o uso de tecnologias avançadas para monitorar e corrigir falhas durante as manobras de grandes embarcações. Número 3. Navio cargueiro colide com mansão histórica em Istambul. Poucas cenas são tão impressionantes quanto um navio enorme colidindo diretamente com uma mansão histórica. Este acidente aconteceu no Estreito de Bósforo, em Istambul, Turquia, onde um navio de carga perdeu o controle e se chocou contra uma propriedade do século XVIII à beira-mar. A mansão, conhecida como Hekimbazi Salih Efendi Yalizi, é uma estrutura de valor cultural e histórico incalculável. No entanto, a força do impacto deixou a construção severamente danificada, com partes inteiras desabando na água. As investigações revelaram que o navio sofreu uma falha no leme, tornando impossível para a tripulação desviar a rota antes da colisão. Felizmente, ninguém estava na mansão no momento, e o navio também não tinha tripulantes feridos. Curiosamente, um barco próximo, onde um grupo de pessoas celebrava uma festa, capturou todo o incidente em vídeo. As reações variavam de choque a risadas nervosas, enquanto o navio esmagava lentamente a mansão. A reconstrução da propriedade levou meses, e o incidente trouxe à tona questões sobre o controle do tráfego marítimo em áreas históricas. Número 2. Navio colide com ponte e contêineres caem no rio, em Roterdã. No porto de Roterdã, na Holanda, um acidente combinou vários elementos clássicos de desastres marítimos. Um navio colidindo com uma ponte e contêineres caindo na água. O navio, ao se aproximar da ponte, não conseguiu parar a tempo, colidindo contra a estrutura e ficando parcialmente preso. Como se isso não bastasse, o impacto fez com que vários contêineres caíssem no rio, flutuando desordenadamente e complicando ainda mais a operação de resgate. Os trabalhos de remoção levaram horas, e o tráfego fluvial foi interrompido enquanto equipes trabalhavam para liberar o navio e recuperar os contêineres. Embora ninguém tenha ficado ferido, o incidente destacou a necessidade de melhorias nos sistemas de navegação em áreas densamente movimentadas. Os moradores locais, curiosos, se aglomeraram nas margens do rio para observar a remoção dos destroços, enquanto fotos e vídeos do acidente se espalhavam rapidamente pela internet, transformando o evento em uma sensação viral. Número 1. Navio de observação de baleias colide com cais em San Diego. O último acidente da lista envolve o Adventure Hornblower, um navio de observação de baleias que sofreu uma falha mecânica em San Diego, Califórnia. Durante sua aproximação ao cais, o acelerador do navio travou na posição máxima, deixando a tripulação incapaz de reduzir a velocidade. O impacto foi inevitável.
O navio colidiu com o cais a toda velocidade, causando danos à estrutura e ao casco do navio. No momento da colisão, havia 144 passageiros a bordo, dos quais 7 ficaram feridos, sofrendo lesões como torções no pescoço e lesões nas pernas. A tripulação, percebendo que não havia como evitar o acidente, alertou os passageiros para se segurarem firmemente. Apesar do susto, os feridos receberam atendimento imediato e o restante foi liberado após avaliação médica. O incidente gerou uma discussão sobre a manutenção adequada de embarcações turísticas e os riscos de falhas mecânicas em áreas movimentadas. Felizmente, a experiência não apagou o entusiasmo daqueles que embarcaram para ver baleias, mas o evento serviu como um alerta importante sobre a necessidade de protocolos de emergência mais robustos. E assim concluímos nossa lista das 20 maiores colisões e erros marítimos capturados em câmera. Esses incidentes, além de chocantes e, em alguns casos, até engraçados, nos lembram dos riscos e desafios envolvidos no transporte marítimo. Desde falhas humanas até condições climáticas imprevisíveis, o mar pode ser um ambiente implacável onde cada decisão e cálculo importa. Embora muitos desses eventos tenham causado prejuízos significativos e momentos de pânico, é reconfortante saber que, na maioria das vezes, as pessoas saíram ilesas ou sofreram apenas ferimentos leves. Isso também mostra a importância de sistemas de segurança e treinamento contínuo para prevenir acidentes futuros. Mas agora queremos saber: qual dessas histórias você achou mais impressionante ou inesperada? Foi a colisão com a mansão histórica no Bósforo? O navio encalhado no Canal de Suez que paralisou o comércio global? Ou talvez os guindastes caindo como peças de dominó nos portos ao redor do mundo? Conte para nós nos comentários. E claro, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos incríveis como este. Obrigado por navegar conosco nesta viagem repleta de desastres marítimos e até a próxima!